E ainda sobre eleições e sobre esse assunto, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, disse hoje que as prévias do PSDB, que definiram a pré-candidatura de João Dória à presidência do país, devem ser respeitadas. A afirmação foi publicada em post nas redes sociais e ele disse, abre aspas, as prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. Assim sendo, penso que devem ser respeitadas, fecha aspas. O governador de São Paulo, João Dória, se manifestou ontem em São Paulo e disse estar sendo vítima de um golpe. Pois é, por quê, né? Vamos explicar para vocês o que está acontecendo. Por que é importante a fala ali no Twitter de Fernando Henrique Cardoso? Porque se Eduardo Leite vai continuar no PSDB, internamente nos tucanos há uma avaliação de que quando houver a convenção do partido, Dória pode deixar de ser o candidato da legenda para aí sim ser Eduardo Leite, o que segundo Dória é um golpe. Por isso, Fernando Henrique Cardoso, um dos nomes mais importantes dentro do PSDB, já deixa claro que as prévias que escolheram Dória devem ser respeitadas. Uribe, qual o termômetro hoje para esse anúncio de Eduardo Leite de logo mais às 14h? Daniel, o termômetro é que ele realmente vai confirmar essa frase do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, de não ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul e também ser candidato à presidência, no caso, se colocar como opção e não sair do PSDB. A questão é que você já teve uma crise criada em relação a isso quando você tem João Dória se antecipando ao processo e dizendo que não levar em conta as prévias é um golpe. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, também se posicionou nessa linha, respeitando as prévias. Não é novidade nenhuma que o PSDB chega numa eleição presidencial dividido. Isso aconteceu em 2002, 2006, 2014. Agora você tem uma tentativa do partido de lançar um nome que tem uma rejeição menor, que é o caso de Eduardo Leite. Nas intenções de voto, eles ficam praticamente iguais na margem de erro, mas há uma avaliação de que o potencial de Eduardo Leite é maior, porque ele tem uma rejeição menor e um nível de desconhecimento maior. A questão é que dentro do PSDB, até aliados de Eduardo Leite, dizem que dificilmente você pode acabar com as prévias, que o ideal seria que quando se chegasse a uma decisão em junho entre MDB, União Brasil e PSDB, e se decidisse que João Dória não seria o candidato, aí sim, Eduardo Leite apareceria ou como candidato ou fazendo uma chapa com Simone Tebet do MDB, ele sendo vice dela. Seria uma saída para o PSDB e para essa situação do candidato, então do governador de São Paulo, João Dória, que não tem agradado o PSDB justamente pelo alto nível de rejeição. Ele aparece nas pesquisas eleitorais com o segundo maior índice, só atrás do presidente Jair Bolsonaro, o que é um teto baixo para crescimento. Então, esse anúncio deve ser feito hoje. Já do lado do PSD, você tem uma preocupação de Gilberto Kassab de lançar um nome para que o partido não se divida. Porque uma parte do PSD quer apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a outra parte, o presidente Jair Bolsonaro. Um nome que é tido como possível é Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, que tem negociado com o PSD. Ele é do MDB. Então há a possibilidade de lançá-lo, mas seria lançar apenas para não dar um problema no partido, seria para cumprir tabela. Por quê? Porque a grande resistência a Eduardo Leite no PSD é justamente porque você teria de dividir os recursos partidários para as bancadas e os governadores com uma campanha à presidência da República. E isso incomodou muito algumas alas do partido. Por isso que há a possibilidade de só se lançar um nome para cumprir tabela e para apoiar eventualmente o ex-presidente Lula em um segundo turno. Valeu, Uribe. Então esse anúncio deve ser hoje à tarde, acho que 14h, é isso? 14h marcado. Bruna Osterman, nossa grande repórter, estará lá. Ela até lembrou uma questão do Eduardo Leite, porque uma grande preocupação do Eduardo Leite seria descumprir promessas. E ele prometeu no debate aqui da CNN Brasil que não sairia do PSDB caso ele perdesse as prévias. E ela me lembrou, por exemplo, que José Fogaça e Tasso Genro, lá no Rio Grande do Sul, perderam a eleição por descumprir promessa, porque o eleitorado gaúcho, ele não gosta desses candidatos que não cumprem o que dizem. Então há uma preocupação muito grande do próprio Eduardo Leite, de caso ele fosse para o PSD, ele poderia ficar marcado como um nome que não cumpre promessas. É verdade. A gente até chegou a falar disso aqui, né? Dessa possibilidade, quando ele tinha essa possibilidade dele ir para o PSD, de que ele tinha falado aqui em debate que ele não sairia do PSDB se perdesse. Valeu as prévias. Valeu, Uribe.